Trabalhistas versus libertários, meu irmão. Olha lá, quem que tá aqui na figura? Tem o Tamir. Aí, Tamir. Aí, ó. Tem o Frederico Krepp, que, a meu ver, é um excelente debatedor. Paulo Cogos e Rodrigo, que eu esqueci o nome dele. Esse cara, inclusive, ele se leva muito a sério, tá, cara? Ele me processou por qual foi o motivo? Eu nem lembro agora. Eu acho que, sei lá, acho que eu tinha chamada de Caspão, acho que alguma coisa assim. Ele foi lá e me processou. Bom, dê like na live, no vídeo e vamos ver esse debate. O Léo falou que começa no 6h30 e é pra eu ver acho que até ver 10 minutos. E aí ele falou que depois fica muito repetitivo, mas depois tem um outro ponto aqui que ele mandou eu assistir para ver o que vai rolar. Então vamos lá? Vamos assistir? Eu vou assistir no 1h25. Escuta só, isso é científico, tá? Isso não é minha opinião. Toda vez que você começa o seu dia e você não está satisfeito com o que você já banha o seu cérebro de hormônios da derrota. Isso te atrapalha para você fazer uma negociação, para você chegar em alguém, para você viver, para você ser feliz. Toda vez que você acorda e fala, estou mudando, estou melhorando, estou perdendo peso, estou ficando mais bonito, estou ficando mais saudável, isso não só melhora diretamente todas essas áreas da sua vida, como também banha o seu cérebro de hormônios de vitória, o que vai fazer com que você comece o seu dia muito melhor. Portanto, vamos mudar isso agora. Vamos sair dessa inércia ruim que você tá e vamos transformar isso numa coisa boa. Vamos mudar agora. Chega de procrastinar. Os argumentos apresentados pelos meus caros aqui, eles são lindos, né? Só que tem uma coisa que invalida todo o argumento deles, que é a realidade. Infelizmente. Os dois, por exemplo, aqui, os dois são burocratas do Estado brasileiro. Os dois são funcionários públicos. Eu sou? Não é? Você se apresentou como sendo? Interrompeu, pode voltar meu tempo, interrompeu. Eu ia comentar isso, gente. Eu vou voltar o tempo pra ele, tá? Tudo bem. Os dois são funcionários públicos sustentados por a gente, né? Então, assim, essa história é muito linda. Assim, só que... cara, é foda, né? Assim, eu vou falar o quê do Cogos e do outro? A gente é libertário, mas é sustentado pelo Estado. Porque uma coisa é o seguinte, cara. Não tem contradição você ser liberal, libertário, você usar a rua, ou você disputar a eleição. Óbvio que não. Você tem que colocar suas convicções, você tem que usar o bem público. Agora, no caso desses dois, a vida deles é baseada, né, na coisa pública. E aí o cara vai, não, eu tô aqui todo libertário. E aí é claro que o Tamir vai apontar, né? E o Tamir tá errado nessa? O Tamir está errado nessa? Né? Vamos lá. Já vi que eu vou sofrer nesse negócio, viu? Já vi que eu vou sofrer. Vamos lá. É muito linda, só que quando chega a realidade a gente vê que é bem diferente. Existem dois tipos de patrão no Brasil. Ou aquele patrão de empresas muito grande, que todo brasileiro que já trabalhou na vida sabe que se ele faltar, não acontece nada na empresa. A empresa, ó, continua rodando normal. Os trabalhadores conseguem tocar normal a empresa. É que assim, Tamir, existe uma coisa que é o seguinte, cara. Um dos trunfos do trabalho desses patrões é justamente fazer com que a empresa se organize de uma forma que não dependa do esforço de trabalho diário dele, né? Um CEO, por exemplo, se o CEO ficar doente e não for trabalhar, a empresa continua igual. O lance é o seguinte, o CEO é um cara que vai imaginar, por exemplo, que uma multinacional gigantesca tem que adotar como estratégia de marketing. E isso vai... Se o cara não fizer isso, ele vai à falência. Vamos dar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Kodak. O exemplo mais claro, a Kodak dominava o mercado de fotografia. A galera lá, o alto escalão dos executivos, não percebeu que a fotografia digital ia acabar com o papel foto, etc. Eles não perceberam isso. Acabou a empresa. Entendeu? O mérito dos caras não é ir lá no chão de fábrica fabricar coisa. Né? Não é isso. O mérito dos caras é outro. Né? Vamos lá. Normal empresa. Ou existe a maioria dos empresários brasileiros que são trabalhadores que estão lá trabalhando junto. Então, assim, esse mundo da fantasia que eles falam, que vai ter negociação, que o empregado vai trabalhar, vai financiar, ajudar a aumentar os empregos, coisas do tipo, isso só existe no mundo da fantasia deles. Justamente porque, que eu trouxe até aqui, ó. Porque eles nunca viram isso aqui, ó, que é a realidade. É isso aqui. Nossa, eles nunca trabalharam. Cara, aí, ô Tamir, ó, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não sou... Tá? Nem um pouco entusiasta do Paulo Cogos e do outro, e realmente, assim, se tem alguém que não trabalhou nessa vida, foi Paulo Cogos, né? O Paulo Cogos, não sei se vocês sabem, ele é filho da Lígia Cogos, ele sempre teve grana, tanto que tem ali, ó, os memes, né? Paulo Cogos em lugares inusitados. Ele, sei lá, ele tava no velório de, acho que da Hebe Camargo, depois ele tava no programa de não sei quem, depois ele tava cumprimentando o João Dória não sei aonde, depois ele... É isso, né? O outro eu não conheço, a história de vida dele eu não conheço, as histórias que eu conheço dele são de bastidores, né? Enfim. Agora, o lance é o seguinte, argumento de autoridade, carteira de trabalho. Tá, e se o cara tivesse a carteira de trabalho recheada? Quer dizer que os argumentos dele seriam necessariamente válidos? Não, né?
Nunca trabalharam. Nunca bateram ponto em lugar nenhum. Nunca fez uma entrevista, nunca fez um exame admissional, nunca fez isso. Então, na cabeça deles, que estão lá no quarto deles, sempre com alguém com umas reais preocupação da vida, aí sim, lá eles conseguem imaginar um mundo ideal, onde você vai chegar pro seu chefe e falar assim, chefe, hoje eu não quero trabalhar 12 horas por dia, não, hoje eu quero trabalhar só 4. Hoje eu quero trabalhar só 4, tô com preguiça, tô com dorzinha de cabeça, eu vou trabalhar só 4 horas por dia. Todo mundo que já trabalhou, todo mundo que já teve assinatura na carteira de trabalho, sabe que esse mundo não existe. E tem mais uma coisa, tá? Só para esticar um pouco o chiclete, que é assim, gente, lei trabalhista não tem nada demais. O COGS, por exemplo, trouxe aqui um exemplo de licença maternidade, isso é básico, da dignidade. Não, cara, vamos lá, ô, Tamir, lei trabalhista tem algo demais sim. Vamos lá, cara, vamos discutir de novo o FGTS, velho. Lei trabalhista, ele impede que o trabalhador tenha acesso ao dinheiro que é dele, cara. Eu acabei de dar um exemplo aqui, você vai falar, isso não está na lei, né, da CLT, não está lá, mas se criou uma jurisprudência para tal. Se você mandar embora um porteiro que você pôs portaria eletrônica, você paga 10 salários mínimos, 10 salários para ele. Tá errado, cara. Isso é demais sim. Não tem, cara, não tem como você falar que um país como o Brasil, que tem a justiça trabalhista mais cara do mundo, que tem a justiça mais lenta do mundo, que concentra mais de 90% dos processos trabalhistas do mundo e nem é um país industrializado, você não tem como você falar que essa lei trabalhista não está distorcida. Não tem como, cara. Não tem como. E, novamente, não existe a dicotomia. Ou você tem esta lei trabalhista brasileira, ou você tem os libertários e você não tem nenhum Estado. Você pode, sei lá, não. Existe toda uma faixa de bom senso aqui no meio que há de ser discutida, né? Vamos lá. A primeira lei trabalhista do Brasil regulava trabalho infantil. Para controlar trabalho infantil é a coisa mais básica. A coisa mais básica. Criança é para ficar brincando e estudando. Não é para ficar trabalhando. Então a primeira lei vem para regular isso. Para não deixar o negócio alastrar. Isso é outra coisa também, né, cara? O problema dos libertários, eu nem sei o que libertário pensa sobre isso, de verdade, tá? Mas o problema do libertário é que ele também vive no mundo da lua. Então é capaz do cara falar assim, não tem que ter nem essa lei trabalhista, não tem que ter nem regulação de jornada, ou de carga horária, não sei o que lá. E também o cara tá viajando, né? Sabe? Descanso remunerado. As pessoas têm descanso remunerado. Gente, isso é a coisa mais básica. Não tem nada de privilégio aqui. As pessoas precisam descansar. Férias. Outra coisa. Não confunda direito trabalhista com privilégio. Eu tô acabando de trazer aqui um exemplo, tá? O direito trabalhista do FGTS não é um privilégio para ninguém. É um privilégio para o governo. Ele é um custo, ele é um imposto para o trabalhador, tá? Uma vez no ano. Cara, não é pedir demais, é uma coisa básica. As pessoas precisam de férias, inclusive os funcionários voltam energizados. Todo mundo depois que volta de umas férias, todo mundo que trabalha, né? Todo mundo que bate ponto, sabe o que está acontecendo. Quando volta das férias, volta todo mundo mais feliz, mais produtivo. Os patrões brasileiros, a maioria não se importa com isso também. 13º salário, todo mundo gosta disso. O mercado fica bombando, todo mundo ganha dinheiro. Cala a boca, cara. Desculpa, Tamir. Deixa eu falar, 13º é uma ilusão, mano. 13º deveria ser traduzido assim, 1/12 a menos todo mês. É isso. 13º não existe. 13º não é um salário a mais. As pessoas têm que... não é um salário a mais. Se eu tiver 12 copos e a quantidade de água de cada copo, eu puser um copo a mais, pegar a quantidade de água desses copos e pôr nesse 13º copo, você não tem um copo de água a mais. Você tem um copo a mais, mas você não tem mais água. Né? Na verdade, você tem um copo de água a mais, né? Você não tem mais água. É a mesma coisa, cara. Né? Você falou de férias. Cara, em que lugar do mundo tá, você tem tanta trava para negociar férias como aqui no Brasil? Fala pra mim. Tá? Em outros lugares do mundo você pode negociar as suas férias do jeito que você quiser, cara. Tá? Enfim, mas vamos lá, vamos ver onde vai chegar. Novembro, dezembro, todo mundo ganha dinheiro com isso, ninguém reclama disso, sabe? Então são coisas básicas. Uma previsibilidade, que é a multa rescisória, uma previsibilidade. Pelo amor de Deus, é o contrário. Se tem algo que não tem previsibilidade aqui no Brasil, é a justiça trabalhista. Eu vou explicar um negócio pra você, não sei se você sabe, mas a justiça trabalhista é a única justiça do mundo. Escuta o que eu vou dizer. A justiça trabalhista brasileira é a única justiça do mundo que não respeita as próprias jurisprudências. Vamos lá, o que é jurisprudência? Vamos lá que, sei lá, eu tô aqui na justiça e o cara, sei lá, matou o outro com uma faca e a pena dizia que tinha que ser 10 anos, mas porque a faca, não sei das quantas, ele vai cumprir 13 anos. Então se criou uma jurisprudência. Olha, quando o cara matar o outro com a faca assim, assim, assado, em vez de 10 vai pegar 13, é uma jurisprudência. A justiça passa a ser ordenada de uma nova forma através daquela jurisprudência. A justiça trabalhista brasileira não respeita as próprias jurisprudências. Então você tem uma região que tem um caso, aí dá um resultado. Em outro lugar, você tem o mesmo caso, igualzinho, tem outra decisão. Aí outro lugar tem outra coisa igual e tem uma terceira decisão completamente dissonante das outras.
Tá? O Kim fez um levantamento, né, que eu não tô com o dado dele agora aqui, mas assim, é absurdo, né, são absurdos os casos concretos que você tem de exemplo. São absurdos, né? Se tem uma coisa que não tem no Brasil é previsibilidade trabalhista, tá? Sabe? Para as pessoas conseguirem planejar a sua vida, porque a vida não é só trabalho. Você tem a sua vida familiar, você tem os seus filhos, você tem os seus sonhos. Então Claro você tem que sim, a cara. previsibilidade de saber que não vai ser mandado embora amanhã e sair com a mão na frente ou pra trás. Isso é coisa da dignidade, Só uma sabe? coisa, cara, olha a pose do Paulo Cogos, velho. Uma mão assim, outra assim, cara, todo esquisito, meu Deus Isso do é coisa que céu. são o mundo real, da qual o libertário, infelizmente, não tem contato com o mundo real. Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor de ensino infantil. Vamos agora 10h36, Léo. Fui, não sou. Então tá bom. Tá bom, Mas você refaça a afirmação, chegou. pessoal, refaça a afirmação. Ele já foi funcionário público. Pode ir, Craig. Bom, acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa começar comentando, né? Primeiro, eu acho que há um erro na fala dos nossos colegas aqui, que é o que o Tamir acabou colocando também, que é um erro que acaba criando uma fábula, como se o mundo fosse perfeito, fosse um paraíso na Terra, e chegaram as leis trabalhistas e destruíram a humanidade, destruíram a relação, jogaram o patrão contra o trabalhador e criaram a tal da guerra de classes, que segundo Paulo Cogos foi inventada pelo Marx, mas na verdade ela já está desde a República do Platão, já existem reflexões em relação ao enfrentamento entre ricos e pobres na sociedade grega, por exemplo, Platão, que não existia comunismo nessa época, e o Karl Marx só veio aparecer no século XIX. E não só isso, né? Por que as leis trabalhistas elas foram criadas, né? A gente teve ali o processo de revolução industrial, das revoluções industriais, e ali no século XIX emergiu a chamada questão social, que é esse processo que o Tamir, inclusive, descreveu, de jornadas de trabalho exaustivas, de criança trabalhando, de mulher grávida trabalhando, famílias totalmente desestruturadas para colocar, para alimentar essa máquina da revolução industrial. Isso já em que as pessoas elas tiveram a percepção de que isso tinha que ser mudado. Isso foi alimentado pela sindicalização dos trabalhadores, isso foi alimentado também pelos movimentos comunistas, e isso foi alimentado, inclusive, pela Igreja Católica. Se você lembrar, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ela fala sobre o direito e da proteção do trabalhador, o Leão XIII, que eu creio que não vai ser chamado de comunista. Vamos lá. Tudo bem, eu entendo, eu não sei o que os libertários falaram, mas de fato o CREP coloca uma visão deles que não faz sentido. Agora o CREP está definindo uma coisa, mas espero que não leve isso para frente, porque novamente, o cenário pós-revolução industrial é um, o cenário de 2026 é outro. Vamos ver onde vai chegar. Também não existe a dicotomia. O mundo era uma maravilha e as leis trabalhistas destruíram tudo. É falso. Mas a outra dicotomia, o mundo estava horroroso e as leis trabalhistas consertaram, também é falso. Vamos lá. Tem uma percepção, uma consciência de que nós precisamos proteger o trabalho. Por que precisamos proteger o trabalho, proteger o trabalhador? Porque ele é o lado mais fraco. Essa ideia de que a negociação entre o trabalhador e o empregado é uma negociação livre, isso é uma mentira, porque a liberdade que o trabalhador tem é de aceitar um emprego ou de passar fome, ou de morar... Tudo bem, só que você substituiu hoje a não liberdade do trabalhador negociar com o patrão pela não liberdade dele não negociar com o presidente do sindicato. É isso, tá? É isso. Não vendam a ilusão de que quem é contra as leis trabalhistas vive numa ilusão que o patrão e o empregado vão negociar em pé de igualdade. Não. Vocês é que vivem numa ilusão de que os sindicatos, do jeito que funcionam hoje, com unicidade sindical e até então, né, imposto sindical obrigatório, né, imposto obrigatório, mas enfim, dá alguma liberdade pro cara. Não dá. O cara, ele não pode, você tira até algo pior. Você tira a liberdade do cara negociar o próprio fruto do trabalho dele. Você restringe as regras de uma forma tão ruim que o cara prefere ir embora daqui do que trabalhar aqui. Isso, novamente, isso não é minha opinião, isso é dado. Tá? Isso é dado. Há um êxodo de mão de obra do Brasil, tanto qualificada quanto menos qualificada. Desde neurocirurgião até pedreiro saem do Brasil para trabalhar em outro lugar. E você não tem o fluxo contrário. de aceitar um emprego ou de passar fome, ou de morar debaixo da ponte. Isso não é liberdade. E isso já é um primeiro problema, um problema conceitual, um problema filosófico desse debate que já está recheado de equívocos. E o segundo ponto é a própria questão da realidade. Se você pega hoje no mundo e você analisa os principais países, os países mais desenvolvidos são países que mais protegem o trabalho. Não é verdade também. Não é verdade também. Se fosse verdade, então, eu colocaria uma coisa na mesa. Eu não acho que isso seja a solução, mas vamos propor então, de acordo com a sua fala, o seguinte: vamos copiar as leis trabalhistas do resto do mundo? Vamos fazer isso. Tá? Esse negócio de mais protege... Não. A regulação básica no mundo, ela vem em três pilares aqui. Pilar número 1, regulação de jornada máxima. O cara não pode trabalhar 63 horas. Não. Você tem uma jornada máxima. Uma jornada de descanso mínimo. O cara não pode trabalhar, você vai trabalhar só 10 horas, só que você vai descansar 15 minutos e depois você vai trabalhar mais 10 horas. Não. Você tem uma jornada de descanso mínimo. Ambos flexíveis. Você pode, nos países desenvolvidos, você pode esticar uma semana um pouco mais, a outra um pouco menos, trabalhar um dia um pouco mais, trabalhar dobrado num dia, no outro trabalhar menos. Beleza? E o terceiro ponto, que é regulação mínima de remuneração
regulação de remuneração mínima por hora. Isso aqui é fundamental. Tirar essa história de mês. Esquece mês. Você vai pagar por hora. Entendeu? Por hora. O mundo regula suas relações de trabalho através destes pilares. Tem um negocinho a mais ali, um negocinho a menos ali, é normal. Mas o pilar tá aqui. Tá? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tudo é regulado. Tudo. A cor do EPI que o cara vai usar tem que ser não sei o que lá. Como eu falei, a portaria, se o cara for mandado embora porque pôs portaria eletrônica, Cara, que isso, cara? Mas vamos lá, vamos embora. São países que têm organização sindical muito forte, que têm leis trabalhistas que protegem muito mais do que o Outra coisa também, organização sindical muito forte. Isso é fake. Deixa eu te falar uma coisa. A organização sindical no mundo moderno, ela é fraca. Ela é fraca e a tendência é de mais queda. São exceções os países onde a maioria dos trabalhadores são sindicalizados. A Islândia é um exemplo. A Islândia é uma exceção, porque a população é muito pequena. Na maior parte dos países, a adesão sindical ela é baixa, ainda que é mais alta do que no Brasil, sendo que o Brasil tem 16 mil sindicatos. O Brasil tem mais sindicato e menos trabalhador sindicalizado. E o mundo, que tem uma adesão sindical fraca, está com adesão sindical em queda. As pessoas estão cada vez menos buscando sindicatos. Muito mais do que o Brasil e que são países desenvolvidos. Se você chega para um trabalhador hoje, qual a lei trabalhista, qual a organização do trabalho que você quer? Você quer a da Nova Zelândia ou a do Haiti? Você quer a do México ou a da Suécia? Então, ele vai optar, obviamente, pelos países com mais proteção do trabalho. E a própria comparação do Brasil. Hoje, o Brasil ele tem mais leis trabalhistas do que no início do século XX, se a gente for comparar. A vida do trabalhador hoje no Brasil, ela está melhor ou está pior do que no século... Não, peraí. Aí não, Crepe. Aí você viajou. Você pode ter causalidade. Desculpa, você pode ter correlação, mas não causalidade. Uma coisa pode ser avançada. Eu posso pegar e falar assim pra você. Cara, as pessoas estão usando mais camisetas pretas. Sim. As pessoas têm mais leis trabalhistas. Sim. Logo, mais leis trabalhistas fazem com que as pessoas usem mais camisetas pretas. Não. Você pode ter correlação, mas a causalidade às vezes não é a mesma. Então, a vida do trabalhador melhorou, via de regra, no mundo, né, no mundo civilizado, por conta de avanços tecnológicos. As pessoas têm mais acesso a remédios, que ficaram mais baratos. Você tem acesso a bens de consumo que ficaram mais baratos, justamente por causa do capitalismo. Né? Televisão, ar-condicionado, carro, celular. Né? Então a vida das pessoas melhorou, a condição material das pessoas melhorou pelo simples avanço da tecnologia. As leis trabalhistas frearam o maior progresso que o Brasil teria se o Brasil tivesse, de fato, né, leis de mercado. Né? Só que nós não temos. Né? Nós baseamos as nossas leis em ideologia e a gente fica parado no tempo. Já trabalhei em agência turística, já trabalhei em setor administrativo de clube de futebol, já trabalhei em imobiliária, já trabalhei como autônomo. Hoje tenho uma empresa de marketing direto, já fui funcionário público em um período da minha vida. Inclusive saí do funcionalismo público, onde eu era um concursado, justamente por entender que aquilo ali não era o sistema que eu queria para minha vida. E aí, vamos objetivamente aos fatos. Eles me vêm falar em rerum novarum, nas determinações papais, só que eles esquecem o detalhe mais básico, de que a rerum novarum estabelece que isso tem que ser o dever de um cristão voluntário. Isto não é uma regulação estatal. Em momento nenhum a igreja determinou que o Estado tem que criar uma lei dizendo como você deve agir. A igreja determinou que um cristão deve agir com caridade e deve estabelecer meios para que os seus funcionários, para que os seus colegas de trabalho tenham uma vida digna e uma estrutura de proteção. A Rerum Novarum, ela cria justamente um sistema aonde as próprias empresas criam benefícios para os seus trabalhadores, que é exatamente o que eu havia citado antes, sobre a Ródia, em São Bernardo do Campo, em Santo André, criando mercados cooperativos para que os funcionários pudessem comprar alimentos e bens a preços mais baixos que os de mercado, os sistemas de previdência privada, que a Igreja Católica, diga-se de passagem, Bom, aqui, até para passar essa parte passando rápido, basicamente estamos discutindo rerum novarum se o cara é funcionário público ou não. Aí o Léo falou o seguinte, veja no momento 44. Então, ó, 43 e 57, vamos ver. Então ela vai testar o pai, vai testar a mãe, aí na casa do vô e da avó já sabe que pode avançar um pouco mais. Quando chega na escola, ela vai testar o professor para saber os limites dela, sabe? Quando chega na igreja também, quem frequenta a igreja sabe, as crianças vão testando os limites para saber até onde vai. E ela vai aprendendo onde que chega a determinado limite. Quando ela começa a namorar, quando ela começa a trabalhar, ela também começa a ver onde estão os limites. O limite do chefe, o limite da namorada, do namorado. Então a gente vai aprendendo isso com a vida, que se as coisas forem largadas, jogadas, bagunça, né? Alguém vai chegar lá e vai ordenar as coisas. Por exemplo, o Estado, lugares que não tem o Estado, facções se organizam e tomam o lugar.
por violência. Então, assim, precisa no mínimo de uma hierarquia, precisa no mínimo de organização, de qualquer coisa. Então, a galera que fica nessa de, o Estado vai acabar, que o mundo vai funcionar, todo mundo livre, negociando, que cada um vai ter a sua arma, cada um vai ter sua facção, vai ter o juiz paralelo que vai julgar tudo, coisa e tal. Todo mundo sabe o que vai acontecer nisso. Alguém vai montar um grupo armado e vai subjugar os outros, vai colocar ordem no lugar. Sabe? Então esse pensamento é um pensamento igual de criança, que tá testando, que acha que... Só uma coisa, cara. Assim, eu não tenho como discordar do Tamir, tá? Desculpa. Tá? Desculpem, libertários. O pensamento do libertário, geralmente, ele é um pensamento um pouco infantil. Né? Ele é utópico, assim como o pensamento do comunismo. Né? Mas vamos ver onde vai chegar isso aqui. É a Disney, que acha que o mundo é o lugar da fantasia, onde a imaginação é o limite. Só que também existe o seguinte, cara. As afórios trabalhistas acham que você escrever num papel tal trabalhador tem direito a tal coisa, garante que ele vai... Não é verdade, cara. Né? Não é verdade. Em muitos países, inclusive, acontece isso. Você tem o direito e você não tem o negócio. Então você tem direito a tal dinheiro do Estado, só que o Estado não tem dinheiro e você não recebe dinheiro. Né? Que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Você tem um monte de direito trabalhista. E sabe o que a pessoa fala? Eu não quero, cara. Deixa eu abrir uma PJ aqui e fazer outra coisa. Ou vou trabalhar na informalidade. Isso é um dado do Brasil. Tá? Isso não é minha opinião. Tá? Pesquisa aí. De pessoas estão na informalidade e não estão trabalhando no CLT, porque não querem. Né? Enfim, vai lá. Se eu tivesse com o material aqui, que eu fui lá nos trabalhos, eu tinha um dado rápido aqui, mas vamos lá. Gente, vamos começar ouvindo a fala do colega. Acabou de tratar que nem criança. Se você acha que o seu trabalho deveria ser seu, se você acha que a sua renda deveria ser sua, se você acha que você tem que decidir sua vida, para ele você é uma criança. O que ele está fazendo é basicamente tratando o Estado como se fosse o pai dele. E qualquer um que entendeu... Novamente, é a falsa dicotomia, né? Ou o Estado é seu pai e vai cuidar de tudo, ou o Estado não deve existir, tudo... Tem como a gente não ser nenhuma dessas duas visões infantis? Tem como? Vamos lá. Você pode ter uma vida livre. Você chegou na idade adulta do pensamento político e passou a compreender que é você quem pode definir sua vida, que é você quem deve definir como funciona a sua vida. Para ele, é um jovem rebelde, tentando questionar a autoridade do papai Estado. E aí que está o problema. A mentalidade de esquerda é essencialmente uma mentalidade escravocrata e paternalista. Na visão deles, você é só uma criança burra que precisa do guia do papai Estado para se governar, para decidir por você, para negociar por você. Nós defendemos que todos os adultos, todos aqueles que desenvolveram sua própria mentalidade, têm que ter liberdade. Eles defendem que o Estado é o seu pai e vai te mandar como se você tivesse 6 anos de idade e precisasse que ele desse um tapinha nas suas costas e falasse, faz isso, faz aquilo. Então, o que eu estou tentando explicar é, você não precisa do Estado e você não precisa de ninguém mandando na sua vida. E quando eles vêm e me falam que, toda a sociedade se desenvolveu por causa do Estado, é uma mentira objetiva. Inclusive, sempre que houve uma tentativa de você desenvolver uma sociedade sem Estado, o Estado, de maneira brutal, encerrou essa tentativa. Porque eles não aceitam concorrência. Eu não vou entrar em viagem na maionese e falar exemplos absurdos. Vou falar um exemplo brasileiro. 7 povos das missões. Durante o período do Brasil Colônia. Jesuítas, uma ordem religiosa católica, junto de indígenas convertidos, fugiram da sociedade brasileira regrada pelo Estado, foram se refugiar no interior do Rio Grande do Sul, onde não havia presença estatal, e montaram sua própria sociedade. Montaram cidades avançadas para a época. Meu querido amigo libertário, deixa eu explicar uma coisa pra você. Em primeiro lugar, o que aconteceu com esses caras? O que aconteceu com esses caras? Eles foram subjugados. A verdade é essa. Não existe no mundo, tá, uma sociedade que sobreviveu ao assédio estatal, tá? E que tá... Não existe. Você pode pegar pequenos exemplos pontuais. Aqui, durante um determinado momento, você teve uma sociedade mais ou menos assim. Esse é o primeiro ponto. Todas essas sociedades, todas elas foram subjugadas pelo assédio estatal em alguma instância. Inclusive, vou te falar uma coisa. Todas as sociedades... Quando eu era teu todinho, tá? E me davam esse dado, eu ficava meio triste, mas era verdade. Nenhuma sociedade, nenhuma civilização, tá, sobreviveu sem mito fundador. Isso é outra coisa, você pode gostar ou não gostar, mas o fato é, isso acontece. Segundo ponto, com certeza, em todas as sociedades organizadas, existe uma hierarquia e algo que você pode trocar o nome e chamar de Estado. Existe uma regra, existe alguma imposição de regra que, em última instância, é feito através do uso da força, tá? Que você pode não querer chamar de Estado, mas no final das contas dá pra se chamar de Estado. Assim, na boa, cara, é muito chato, cara, porque aí vai ficar esse debate filosófico. Traga para o utilitarismo. Debater com o libertário é só traga para o utilitarismo. Eu sei que é bonito,
ser libertário, é legal. Eu já tive essa fase, tipo, pô, legal, tal. Mas não, da mesma forma, cara, da mesma forma que os trabalhistas são infantis. Ah, eu vou escrever uma CLT aqui, eu não vou proteger direito pra caramba, todo mundo vai progredir, aí atrasa o país inteiro. É infantil você achar que, mano, é só acabar com tudo, que a sociedade vai se auto-organizar através de hierarquias naturais. Isso não é muito verdade, cara. Isso não é muito verdade, né? Aliás, eu poderia dizer para você que, entre aspas, uma hierarquia natural seria o Estado trucidando, como um amiguinho falou, outra sociedade que não tem essa organização. Os trabalhistas foram, e por isso, inclusive, aqui nos comentários, a galera tá bem a favor dos trabalhistas, porque eles realmente levaram pontos mais objetivos, enquanto a galera ficou no mundo da fantasia. Agora, novamente, debater com o libertário traga para o utilitarismo. Você vence, os caras ficam bobos, ficam nessas ideias etéreas. E debater com o trabalhista traga casos concretos, sempre dando exemplo de baixo para cima. De como a pessoa embaixo está se ferrando e não como o patrão, coitado do patrão. Não. Como a pessoa de baixo se ferra. Tá? O exemplo do Tamir, né, que ele fala, não, porque, como é que ele tem uma hora no debate que ele cita aqui, eu nem reagi, mas enfim, tem uma hora que ele cita aqui que eu vi, que ele fala o seguinte, não, porque quando você fala do custo do Brasil, o dinheiro do patrão está indo 100% para o funcionário, o trabalhador. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Eu posso dar exemplos desde entidades patronais que são financiadas pelos funcionários, acredite se quiser. Você pega, por exemplo, a FEComércio, sei lá, a Fiesp, tem contribuição do trabalhador, tá, para a entidade patronal, esse é um exemplo, mas eu posso te dar o exemplo de como a forma como isso é levado até o funcionário é um roubo. E o mais comum deles, que é o que eu tô falando para você, é o FGTS, velho. Né? Ah, e o 13º não é o salário a mais, ele tá no custo do cara. Ah, férias, não, cara, férias também tá no custo, velho. Ninguém tá ganhando nada, né? Então, quando você traz, né, por caso objetivo, olha o que a justiça decidiu nesse caso, você acha que é certo? Não, mas ela decidiu com base aqui. Olha os números da justiça trabalhista, isso aqui é concreto. Você chega pro cara, o cara também não tem como justificar. Então, novamente, cara, é muito triste ver, né, o pensamento esquerdista se apoiando em emoções. Ah, todo mundo quer tomar uma gelada, todo mundo quer curtir a vida, tá? E a direita se apoiando nessas figuras pitorescas, né, infantis, que no final das contas vão baixar a cabeça pro Bolsonaro, né, que de libertário não tem nada. Então é isso, né, o debate brasileiro, até talvez por isso que não tenha tido muita visualização, né, tá com 83 mil visualizações, né, em um dia, já era para ter muito mais. O lance é o seguinte, cara, o Léo mandou eu reagir e realmente acho que é um tema importante para você ter robustez na hora de defender isso, mas assim, a situação brasileira, o debate público brasileiro tá cada vez pior. Espero que você tenha gostado, um abraço, vamos questionar tudo. Tchau!